Eu sou a Verônica Bisinotto, graduanda no curso de teatro pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. E estou aqui para contar um pouquinho para vocês o que eu venho investigado na minha pesquisa, intitulada O Drama no Ensino do Teatro com Crianças, Caminhos de uma Professora Personagem. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória, das minhas escolhas, do meu caminho enquanto graduanda, antes de chegar no caminho da professora personagem. Eu entrei na graduação em 2017 e em 2018 eu fui bolsista do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, e acompanhei aulas com crianças do Atendimento Educacional Especializado, AEE. E a gente sempre escuta falar que a arte, o teatro transforma o mundo, transforma as pessoas, parecendo assim meio utópico, né? Mas lá, naquela sala, naquele dia a dia, eu percebia as mudanças com aquelas crianças. Não só mudanças enquanto alunos, enquanto estudantes, mas mudanças enquanto crianças, no comportamento delas, tendo esse contato com a arte. E aí eu comecei já a me interessar um pouco pela docência. Logo eu que entrei na faculdade muito focada em ser atriz. Ainda tenho essa vontade, mas o meu foco está dividido assim, entre a atuação e a docência. E em 2019, eu tive a chance de fazer estágio na escola periférica aqui de Uberlândia e acompanhei aulas de crianças de 5 e 6 anos. E foi aí que eu me apaixonei pela docência, me apaixonei pelo trabalho com crianças e decidi que eu queria experimentar ainda mais essa vivência em sala de aula com crianças pequenas. Eu sabia que em algum momento da graduação eu ia ter que dar aula sozinha e eu tinha muito medo, principalmente aula para criança, já que a criança é super perspicaz, super esperta, eu tinha muito medo, muita insegurança. E eu queria alguma coisa, eu queria buscar alguma coisa que me desse uma base, um suporte, para com que eu me sentisse mais segura para dar aulas. No ano passado, então, eu tive a oportunidade de me inscrever na iniciação científica e encontrei o meu orientador, o Wellington Menegas, que tem um trabalho muito forte com o drama. Ele me apresentou esse processo, eu nunca tinha tido contato, e a partir daí eu me apaixonei e decidi que eu queria investigar isso e pesquisar ainda mais para entender o que é um drama. Desde que eu submeti meu projeto de pesquisa, a gente já estava nesse contexto pandêmico, então nós optamos por não desenvolver uma prática de drama, e sim fazer uma pesquisa teórica, analisando bibliografias relacionadas à educação infantil e ao drama, e é isso que eu tenho feito, analisado muitos artigos e muitos trabalhos e muitos processos de drama de outros pesquisadores, para tentar entender um pouco dessa abordagem e da função da professora personagem. Bom, vou contar um pouquinho sobre o que é o drama, que é diferente do gênero drama. O que eu pesquiso é o drama processo, também conhecido como process drama. Algumas pessoas usam esse termo em inglês porque é uma abordagem que veio da Inglaterra, nasceu lá na Inglaterra com a Dorothy Hitchcock, que era uma professora, pedagoga, que trabalhava muito drama, principalmente com crianças. E a abordagem veio para o Brasil há 25 anos atrás com a Beatriz Angela Vieira Cabral, a Bianchi Cabral, que era professora da UDESC, e desenvolveu uma série de processos de drama. Tem alguns disponíveis na internet, inclusive, caso alguém tenha curiosidade em ver. E formou aí uma série de discípulos que seguem transmitindo os conhecimentos dela. No drama a gente tem uma estrutura básica. É uma abordagem muito ampla, muito aberta, porque é feito de forma colaborativa. Mais na frente vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá, a gente tem uma estrutura básica. Uma coisa que é necessária para o drama acontecer é o pré-texto. O pré-texto é um ponto de partida e o pano de fundo para essa narrativa que vai se desenvolver. O pré-texto pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser um filme, pode ser um texto dramatúrgico, inclusive, mas se a gente for trabalhar com um texto dramatúrgico, a gente não vai distribuir os papéis, distribuir as falas, não. A gente vai trabalhar com a ideia do texto. Esse é o primeiro ponto, pré-texto, um ponto de partida que serve como um pano de fundo. O segundo item necessário para acontecer um processo de drama é o contexto ficcional.
o terreno que a gente vai criar essa narrativa. Esse contexto ficcional tem que estar aliado ao contexto real, ou seja, com a realidade daquelas pessoas. Porque como os participantes vão trazer um pouquinho deles ali, vai ter a ver com aquele contexto social, com aquele contexto real, e também precisa ter a ver com a realidade daquelas pessoas para ser interessante para elas, né? Para fazer sentido. Então, esses são 3 pontos essenciais para o drama. Além disso, no drama, todos os participantes assumem papéis, inclusive o condutor desse processo, a professora personagem. Chegamos aí então no foco da minha pesquisa, que é essa função, essa pessoa que conduz esse processo. Quando o drama surgiu lá na Inglaterra, essa função veio com 2 nomes. O Teacher in Role, que na tradução para o português ficou professor no papel, que é aquele condutor que assume um papel social. E o Teacher in Character, que seria o professor personagem, que é aquele que constrói um personagem, que se caracteriza, que muda a voz. No Brasil, a gente usa para as 2 formas de condutor, de condução, professor-personagem. A gente usa a mesma terminologia. Na minha pesquisa, eu pesquiso a professora personagem enquanto uma condutora que ocupa um papel social. A função da professora personagem é conduzir o processo, mas principalmente questionar, instigar, propor questões, trazer tensões, ver o que é mais potente, propor enquadramentos. E uma coisa que perpassa a minha pesquisa é que o processo de drama é muito aberto, dá muita autonomia criativa para as crianças, para os participantes. Mas eu sempre fico pensando se eu, enquanto condutora, se eu não induzo esse processo. E de acordo com as minhas investigações, com as minhas leituras e conversas com outras pesquisadoras e pesquisadores, eu percebo que é muito comum essa indução da professora personagem, sim. Mas, como dizia Bianchi, o que importa não são os fatos, são as implicações. Então não tem problema se eu induzo ou não esse processo, porque o que importa é o caminho que as crianças vão percorrer para chegar aonde eu quero que elas cheguem, por exemplo. O que importa é o que reverbera nelas, é o que é gerado através dos acontecimentos. O que mais me atrai na professora personagem é essa relação horizontal que é criada com as crianças. A gente sai dessa estrutura rígida da escola tradicional, do professor na frente ensinando e a criança sentada aprendendo. Não, no drama a gente troca experiências. A professora personagem mantém sua autoridade, mas sem ser autoritária, proporcionando um ambiente de muito mais liberdade criativa para as crianças. No drama, os acontecimentos vão surgindo de forma improvisacional, tendo a ver, é claro, com o nosso pretexto, nosso contexto ficcional, mas é muito parecido com o teatro pós-dramático, onde o texto não é tão importante, o processo é colaborativo. Então as coisas vão acontecendo de acordo com o que elas vão propondo. É muito importante que as crianças buscam soluções para os próprios problemas que elas vão criando. Outra característica bem marcante do drama são os episódios. Cada aula ou cada grande acontecimento é um episódio, ou seja, a gente não consegue determinar exatamente, planejar exatamente o que vai acontecer em cada aula. É um processo bem imprevisível. Não tem como eu saber o que vai acontecer daqui 5 aulas. Isso pode dar um certo medinho, né? As coisas podem não sair como planejado, mas isso não tem problema, porque no drama o foco não é o produto final, o foco é o processo. E cada episódio só surge quando o último episódio acabou. Então eu só vou saber o que vai acontecer na próxima aula quando a aula de hoje acabar. Outra característica do drama é o uso das convenções, que são estratégias para enriquecer a narrativa, para instigar ainda mais as crianças a trazer propostas para a nossa narrativa. A professora personagem é uma convenção. E tem uma série de convenções que podem ser usadas. Não é obrigatório você usar todas as convenções que existem, mas uma ou outra ali é importante para dar aquela melhorada no jogo.
Uma convenção muito utilizada é o estímulo composto, que é uma série de materialidades, por exemplo, um pacote com uma carta e uma assinatura só com as iniciais para as crianças tentarem descobrir de quem é essa carta, uma fotografia, um mapa rasgado, envelhecido. Isso tudo tem a ver com a nossa narrativa, não são objetos aleatórios que a gente vai pegar e jogar lá para as crianças. Tudo tem que ter a ver. Outra convenção é a ambientação sonora e cênica. É muito importante as crianças se sentirem naquele lugar. Por exemplo, se a gente está falando de um outro planeta, como que é esse planeta? A ambientação tem que ser muito rica para que essas crianças realmente se sintam nesse planeta. Elas podem usar a imaginação delas em uma sala de aula? Podem, mas a ambientação cênica traria um quê a mais para essa narrativa, para essas percepções e sensações das crianças. Outra convenção também bastante usada é chamada de cadeira quente. É como se a gente convidasse um personagem, por exemplo, no meu processo de drama, eu vou convidar um amigo meu que vai fazer um personagem, eu vou convidar ele para um dos episódios e as crianças podem interrogá-lo, podem fazer perguntas que elas quiserem e ele vai respondendo ali muitas vezes na base da improvisação para poder alimentar mais ainda aí a narrativa das crianças ou trazer outras propostas e sugestões. Tem uma série de convenções e elas são muito importantes para o desenvolvimento da nossa narrativa. Esse foi um resumo bem sucinto do que é o drama e uma das minhas principais motivações para pesquisar o drama é para sair dessa ideia do teatro na escola ser a disciplina que monta a pecinha de final de ano, que monta a pecinha no Dia das Mães. Tudo bem se a criança quer isso, mas o que a gente vê muitas vezes são crianças forçadas a estarem de frente para uma plateia, repetindo falas, movimentos mecanizados, decorados, muitas vezes traumatizadas por estarem ali sem querer estar. E isso é muito traumático para as crianças, né? E não contribui em nada com o desenvolvimento delas. E a proposta do drama vem totalmente romper com isso, é muito contrária a isso. Porque no drama a gente estimula a criatividade das crianças. Elas vão propor o que elas querem dizer. Elas vão buscar soluções para os problemas, elas vão criar, é um ambiente de muito mais autonomia criativa, é um terreno muito mais fértil para elas se expressarem do jeito que elas quiserem se expressar. Então, tendo um adulto sensível, tendo uma professora personagem com um olhar sensível para as crianças, isso é muito enriquecedor e muito proveitoso, não só para as crianças, mas para os adultos ali em volta, né? Para os professores, para os pais, dá uma outra dimensão e potência no desenvolvimento dessa criança. Tem muitos pesquisadores e pesquisadoras alimentando a minha pesquisa, entre elas a Bianchi Cabral, que é a principal, que é a base para qualquer pessoa que queira estudar o drama. O meu orientador, o professor Dr. Wellington Menegas, a Flávia Geniaski, Luiz Vidor, Diego Medeiros, Nicole Mazedo Matias, a Marina Marcondes Machado, que não pesquisa o drama, mas ela tem um artigo que eu carrego assim no bolso, porque para mim faz todo sentido fazer a relação com esse artigo e o drama. O artigo se chama A Criança é Performer, e ela diz no artigo que a criança performatiza naturalmente. E isso é muito visível no drama, porque a gente oferece um ambiente muito propício para essa expressão livre da criança. E ela é uma pesquisadora que está muito presente na minha vida acadêmica, muito presente na minha formação como professora. Além disso, eu tenho tido contato com vários pesquisadores do Brasil, através do grupo de pesquisa Drama na Educação, coordenado pelo meu orientador, o Wellington Menegas. Lá eu tive a minha primeira experiência com o drama, vivenciando um processo de drama remoto, por conta desse momento que a gente está vivendo. E a partir dessa vivência eu pude despertar outras coisas, outras vontades de investigação relacionadas ao drama. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. A minha pesquisa continua em andamento, espero em breve mostrar minhas conclusões. Muito obrigada
mais uma vez. Espero que todos estejam bem, fiquem bem, se cuidem e um ótimo congresso a todos. Um beijão e até mais.